Há muitas razões pelas quais as chamas gêmeas são submetidas a um tempo frequentemente temporário de separação física após o encontro inicial. Quando elas se encontram primeiro, as suas almas se iluminam nas chamas do amor, mas então vêm os problemas, os conflitos, os argumentos, os comportamentos, as confusões, os sentimentos de descontrole, e aí a lista continua. Mas por que isso acontece? Porque quando há muito amor, há tantos conflitos? Deixem-me explicar que esta é uma conexão de alma, e as nossas almas são feitas de puro amor. Pensem nisto por um segundo. Nossas almas são amor em uma forma mais pura. Nossas almas estão tão ansiosas para nos reconectarem com as nossas chamas gêmeas no físico que vocês considerariam simples, mas não. Há muitas lições a aprender, muitos testes e situações a assimilar antes que possa ocorrer a perfeita união entre o polo masculino e o feminino. Primeiro há o ego e todos os preconceitos que temos sobre o modo que achamos que o amor deveria ser. Mas isto é o amor da alma e, portanto, não se encaixa nas criações terrenas dos relacionamentos românticos, que vai bem além disso. Portanto, é impossível tentar limitar o amor forçando-o a um cenário puramente romântico. Isto é colocar condições no verdadeiro amor espiritual. A alma ama incondicionalmente, e até que entremos mais e mais em nossa consciência anímica, nossas almas continuarão repelindo porque estamos colocando expectativas e condições sobre a conexão, e isto não é um amor puro. As chamas gêmeas são reflexo uma da outra, do ser interior e não do eu personalidade. Assim, elas nos mostram tudo sobre nós mesmos que não estamos amando e aceitando, e também o que precisa ser curado. Quando esses bloqueios internos ainda permanecem, eles continuarão a ser refletidos entre as chamas gêmeas e ainda novamente isto os repelirá para seguirem seus caminhos separados novamente, até que se interiorizem, transmutem estas situações conflitantes e inferiores e se curem interiormente e individualmente. Frequentemente as chamas gêmeas fogem porque há partes de si mesmos que elas não estão amando ou aceitando, e eles não podem lidar ao verem estas coisas esclarecidas através da conexão. Elas não se sentem bem o suficiente e temem que, se a chama gêmea, a sua polaridade, se aproximar, ela verá as partes obscuras que tenta negar e rejeitar a si mesmo, bem como há situações onde o casal evita a transparência da intimidade, atuando assim com o seu eu personalidade e não com a sua essência. Neste caso, não revelando os anseios da alma, do amor, o sentimento mais profundo do carinho, devido a bloqueios criados com traumas em relações passadas. Mas isso não se aplica aos relacionamentos de chamas gêmeas, porque este é um relacionamento baseado num contato mais profundo e eterno. Cada vez que isso é negado, cada vez que o eu personalidade ele se sobrepõe ao eu superior, essas situações causam uma repulsão da atração que deveria ser desenvolvida, da abertura completa dos sentimentos mais sublimes, do amor e da intimidade. Frequentemente, isto é subconsciente, porém as chamas gêmeas apontam seus dedos uma para a outra e culpam a outra pela ruptura de um relacionamento físico, mas tudo isso
foi pré-determinado pelas duas chamas gêmeas, juntamente com seus guias espirituais e sua família de alma, antes que elas encarnassem para ajudá-las a aprender e a evoluir mais. A separação física força as chamas gêmeas a eventualmente se interiorizarem mais profundamente e despertarem mais para a sua consciência anímica e compreenderem que isto se refere à cura do ser unicamente. Às vezes leva tempo para que as duas chamas gêmeas confiem no amor. Às vezes as coisas surgem de modo tão imediato e tão intensamente que frequentemente vai além da lógica e da razão em que fomos ensinados a confiar, em vez da emoção e da intuição. Muitas chamas gêmeas sentem a transformação acontecendo com elas. Enquanto elas despertam mais e mais para sua consciência anímica, mais tentam combatê-la, porque elas temem o desconhecido. Elas imaginam como elas poderiam sobreviver se subitamente se permitissem confiar na intuição, na alma e na espiritualidade. E nessas situações de despertar, o eu, personalidade, o ego toma parte e o ser começa a racionalizar que as pessoas pensariam que ela estaria ficando louca, que ela poderia perder os amigos e até a família. Elas se sentem muito sozinhas, muito confusas e acham que estão loucas. Assim elas fogem para se salvarem do problema. Mas quando elas fogem da conexão da sua chama gêmea, delas mesmas, do seu processo de despertar, da sua catarse, elas começam a se perder, fecham o seu chakra cardíaco, tornam-se entorpecidas, deprimidas, desorientadas, mas aparentemente elas tentam fingir que tudo está bem. Elas ficam desesperadas para tornar tudo bem e normal novamente, porque elas temem ser fracas ao acreditar nisso, especialmente quando acham que a chama gêmea a feriu tanto. Elas não podem ainda ver que é o seu próprio sofrimento interior, sua própria rejeição interior, que provocou tanta dor. Mas o seu torpor interior se torna muito assustador, a sua depressão muito real. As pessoas podem ver que elas estão mudando, mas elas não podem lhes dizer por que ninguém compreenderia. Assim elas começam a sentir mais e mais solitárias, elas são impulsionadas mais profundamente para si mesmas, para suas emoções. Mas é nesse ponto-chave e crucial que é onde a sua intuição está habitando no seu eu interno, a levando-a a trilhar o caminho para o seu eu superior e onde habita a sabedoria interna da consciência anímica. Eventualmente o medo de se perderem se tornará maior do que o medo de enfrentarem os seus próprios problemas internos. Algumas vezes as chamas gêmeas precisam sentir os abismos mais profundos e passarem pela noite escura da alma antes que elas aceitem que há outro caminho para o amor, para a liberdade, para a felicidade. Mas o caminho que leva a isto pode ser muito complicado e será por um motivo, para ajudá-las a confiar mais em si mesmas e se voltarem para o amor próprio, para que seja novamente refletido entre as chamas gêmeas. Assim a união poderá acontecer. São raros os casos entre as conexões onde ambos se encontram totalmente despertos com a plena luz da sabedoria interior. Quando estes encontros ocorrem, eles estão totalmente ancorados em si mesmo, que basicamente, de uma forma metafórica, elas pegariam simplesmente um jato para a reunião final, enquanto outras pessoas caminhariam por trilhas
por caminhos de pedra e complexos antes que elas permitam que aflore o seu ser crístico interior para que dê a permissão necessária que esta reunião se conclua plenamente. É basicamente uma questão de entender o processo do eu interior, de se ancorar ao seu ser superior e entender, confiar, desenvolver a sua espiritualidade e estar plenamente envolvido com o seu processo ascensional. Quando ancoramos a nossa espiritualidade, nós damos toda a possibilidade de que as coisas se modifiquem, bem como o universo passa a se modelar conforme as nossas emanações. Tudo se propicia para a harmonia, pois estamos criando uma nova linha de tempo harmônica que irá sustentar essas energias emanadas. O universo é um grande espelho, ele reflete tudo o que emanamos. Se emanamos falta, carência e todas as energias desqualificadas e de baixa vibração, é isso que ele refletirá na nossa realidade pessoal. A sua polaridade oposta, se emanamos paz, mansidão, tranquilidade, confiança, aceitação, amor, empatia, desenvolvemos o amor incondicional em seu estado pleno e harmônico, é isso que ele sustentará em nossa realidade. É principalmente neste ensinamento que se define o Evangelho, quando Jesus diz que aquele que tem será dado em abundância e o que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Basicamente é a compreensão de que se sustentamos um pilar de luz em nosso interior, essa luz ela resplandecerá. E basicamente receberemos cada vez mais fortes frequências de luz de diversas formas. Luz traduzida em objetos materiais, em satisfação, luz traduzida em outras situações como amor, como paz, segurança, o equilíbrio. São essas formas que o universo nos dá. E constantemente ele está recebendo impulsos eletromagnéticos de emanações que emitimos e retornando a nós mesmos. As situações de menor escala não percebemos totalmente, mas as de maiores escalas nós percebemos. São as situações que definem muitas vezes o rumo das nossas vidas, dependendo da linha do tempo que criamos com a somatória das encarnações que possuímos. Muitas pessoas falam da lei da atração, que nós podemos criar nossa realidade através da nossa mente. Isso é um fato incontestável. O mentalismo é uma das leis universais, das 7 que conhecemos e que ficaram tão famosas. Através do mental, de fato, o condutor de todos os nossos corpos, e bem como a capacidade de racionalizar, mentalizar, decodificar, interpretar as situações, o que nos difere das sub-raças, dos sub-reinos, é totalmente a nossa capacidade que possuímos neste estágio evolutivo em geral. Os mestres, os seres de luz, arcanjos, anjos, eles possuem também esta faculdade bem desenvolvida em seu estado bem elevado, tanto como a moral e o intelecto, ambos andam juntos na escala evolutiva. Os mestres, anjos, arcanjos, por sua vez, são super seres. Os mestres ascensionados, até um tempo atrás, não muito distante, esses que nós conhecemos eram ainda humanos e completaram sua ascensão com êxito, atingindo a conclusão de seus propósitos encarnatórios.
São seres que possuem a habilidade de manipular, de se deslocar, de estarem em locais diferentes ao mesmo tempo. Possuem poderes sobrenaturais e extrafísicos de tamanha intensidade, bem como manipulam energias de alta frequência que nós não suportaríamos manipular este nível de energia. Por isso que a evolução é tão necessária, o caminho a ser trilhado, o caminho de ancoramento de energia, o caminho de purificação. Este é o caminho que nos dará também tudo o que precisamos para continuar evoluindo. E a lei da atração, ela se faz totalmente plena ao nosso favor quando entendemos isso. Muitas pessoas não falam no processo evolutivo, muitas pessoas não falam de reformulação do caráter, muitas pessoas não falam da sublimação interior. Mas o que compõe o nosso ser é tudo isso. São os elementos que são caracterizados por cada uma desses sentimentos que são definidos, tanto o elemento água, a terra, o ar, o fogo, cada um tem um caráter, cada um é carregado por um nível, uma característica que define cada um. Como exemplo, o fogo ele está ligado ao entusiasmo, à coragem, à força de vontade. Seu estado negativo, a sua polaridade oposta, ele está ligado à destruição. Ele está ligado à raiva, à ira, ao ódio. São características do elemento fogo. Como características do elemento água, nós temos a sensibilidade, a empatia. Como em seu estado de polaridade oposta, negativa, nós temos a melancolia ou a tristeza. São situações que definem cada um desses elementos e que formam um magneto quadripolar. E tudo isso é somado e forma um padrão de ressonância. É o padrão que emitimos. Esse padrão que emitimos, ele definirá qual será a nossa habitação conforme abandonamos este invólucro carnal. Se buscamos evoluir sempre, sublimar nosso interior, constantemente iremos se purificar naturalmente. É um processo de ritmo, é um processo de continuidade. Então, adquirimos cada vez mais evolução, adquirimos cada vez mais luz interior, e essa luz que vamos adquirindo vai se modificando e aumentando, passa por todas as nossas células, nosso corpo e, consequentemente, adquirimos uma capacidade de habitar um nível de frequência superior, e quando abandonamos nosso corpo, simplesmente vamos para um plano específico que se adequa ao nosso padrão ressonante. Existem planos superiores que a felicidade é muito alta, é um nível de amor incondicional que não são todas as pessoas que aguentam. O nível de felicidade e de amor de determinados planos superiores é necessário o ancoramento gradual de luz e amor no período encarnatório para que a habitação desses planos seja totalmente condizente com a nossa satisfação e equilíbrio. Todas as chamas gêmeas, elas se alinham basicamente com a essência da alma. Caso isso não esteja em operação, o universo vai impelir ambos a retornarem à sua essência. Isso é algo natural. Diferente dos outros relacionamentos, de relacionamentos kármicos, relacionamento de almas gêmeas,
que são relacionamentos que nos fazem crescer. Este relacionamento definitivo de chamas gêmeas é como se fosse um último estágio, é como se fosse o último período da universidade da vida, onde você está prestes a alcançar um nível superior, mais alto ainda, de mestria, onde o relacionamento ele só será definido de acordo com os propósitos internos da verdade da alma. Nada menos que isso, nada menos do que a verdade, nada menos do que a luz definitiva, nada menos do que a interação plena do eu interior e a conexão com o eu superior. Um relacionamento baseado em compreensão evolutiva, na ajuda à humanidade, na conclusão do seu plano divino. Um relacionamento baseado totalmente nas questões divinas, nada menos que isso. Todos os relacionamentos, todas as pessoas, todas as interações nos faz unicamente progredir na escala evolutiva. Alguns notam isso com o decorrer do tempo, com o decorrer da experiência, após observarem situações, mas alguns nem sempre. Por isso continuam batendo na mesma tecla, por isso continuam atraindo padrões limitantes, por isso continuam atraindo pessoas de acordo com o seu nível vibratório que precisa ser superado. O universo está co-criando novamente esta situação para que você observe e diga simplesmente que você deseja mudar, e para isso você precisa olhar para dentro de si e mudar essa situação. Quando você mudar totalmente esse processo, quando você mudar totalmente as condições limitantes que ainda te prendem neste plano, quando você decidir definitivamente alçar voo para níveis mais elevados e desenvolver a sua felicidade plena, buscar o seu propósito, que é o que te deixa feliz e alegre, de acordo com o que é justo e bom, basicamente as coisas vão começar a fluir. Você adquire um novo padrão vibratório, um novo padrão ressonante. Dentro do curso nós explicamos sobre isso, com ilustrações, de uma forma bem clara e elucidativa sobre a lei da atração e como ela funciona definitivamente de uma forma totalmente clara, de acordo com a evolução espiritual, um pouco mais completo do que naturalmente se passam, naturalmente falam por aí, de acordo com diversas técnicas que as pessoas mostram e desenvolvem. De fato, algumas dão certo sim, mas tem um lado bem mais profundo que é necessário ser entendido. Tudo isso e muito mais nós abordamos a verdadeira sabedoria da cocriação, do desenvolvimento, da utilização da lei da atração, dos relacionamentos de modo completo, os relacionamentos kármicos, de almas gêmeas, de chamas gêmeas, os relacionamentos de almas afins, a mônada e as fractais, as ramificações da alma, bem como todos os bônus que possuímos e disponibilizamos para as pessoas que adquirirem nos dias que ainda estarão disponíveis. É uma honra ter vocês aqui, sempre nos acompanhando. Desejo todo amor, carinho, muita luz na jornada de vocês. Eu aguardo vocês lá. Muito amor, muita paz, muitas bênçãos.